Olá, pessoas inteligentes, sejam todas muito bem-vindas em mais um vídeo que está começando aqui agora nesse canal Proporções Cósmicas. Eu sou o Félix e você já me conhece, né? Tá estranhando um pouco o cenário aqui, mas eu tô fazendo esse vídeo que eu achei importante falar desse assunto, tá? Mas antes de qualquer coisa, já olha aqui direitinho o canal, olha com carinho, já curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal, ativa o sininho, faz esses procedimentos. O canal, por mais simples que seja, crescer, aparecer e ficar mais forte em grandes proporções cósmicas, tá bom? Bom, hoje o meu assunto é para falar de um importante roteirista das histórias em quadrinhos que ele acabou falecendo ontem, dia 27 de abril de 2026. Hoje eu vou falar um pouco sobre o Gary Conroy, né? Ele nasceu no dia 10 de setembro de 1952 e faleceu ontem, no dia 27 de abril de 2026. Gente, a importância desse roteirista nas histórias em quadrinhos é imensa. Para começar, na Marvel Comics, ele foi simplesmente o co-criador de um dos maiores vigilantes de todos os tempos das histórias em quadrinhos, que é o Justiceiro. Estou pegando essa edição aqui, a Teia do Aranha número 25, porque é a primeira aparição desse vigilante. E você pode até notar aqui, ó. Aqui tá bem pequenininho. Argumentos Gary Conroy, né? Ele foi realmente magnífico, né? Em fazer essa história da primeira aparição do Justiceiro, tá? Mas na DC Comics ele chegou a fazer algumas coisas também, como por exemplo ele foi co-criador do Jason Todd, que é o segundo Robin. Além de, na DC Comics, ele meio que trabalhar também, deixa meio que a sua marca com personagens como a Poderosa, da DC Comics, né? O Nuclear e até mesmo aquele vilão do Batman que apareceu no primeiro filme do Esquadrão Suicida, que é o Crocodilo, tá? Mas ele brilhou, né? Esse roteirista, ele brilhou nas histórias em quadrinhos, ele deixou a sua marca no primeiro encontro oficial entre a Marvel Comics e a DC. E isso ocorreu aqui nessa revistinha, né? Ainda bem que eu tenho essa revistinha, né? Parece que vai ter uma republicação dela, né? Em 2026, esse ano ainda. E a revista é essa, ó. Super-Homem e Homem-Aranha. O primeiro encontro oficial entre a editora Marvel com a DC Comics. E olha que incrível, né? Ó, argumentos. Gary Conroy. Ó, legal, né? Você vê como que esse cara, esse roteirista, ele foi extremamente importante na indústria das histórias em quadrinhos. Só que, para mim e para muita gente, a maior história ao qual ele foi argumentista foi na história A Noite em que Gwen Stacy morreu. Gwen Stacy, uma das namoradas do Homem-Aranha, a qual o Homem-Aranha realmente amou muito. E eu tenho aqui, né? Eu tenho essa história que foi publicado em agosto de 1991 pela editora Abril Jovem, na revista mensal, né, A Teia do Aranha, número 23, tá? Eu acho legal essa história aqui, ela realmente é demais, né? O Duende Verde, Norman Osborn, ele acaba sendo responsável pela morte da namorada do Aranha, né? Ele descobre a identidade do Homem-Aranha e acaba matando a Gwen Stacy, né?
E olha só que interessante, né? Até no finalzinho aqui da revista fala umas coisas legais, né? Ó. Jerry Corran, o roteirista que matou Gwen Stacy, foi um dos mais competentes autores da década de 70. E a história que você tem em mãos é um dos seus melhores momentos como escritor de quadrinhos. Quando foi publicada pela primeira vez, foi no ano de 1973. Esta aventura causou grande comoção entre os leitores dos Estados Unidos, destroçou muitos corações e trouxe real tristeza àqueles que ao longo dos anos se afeiçoou a Gwen Stacy, a personagem, a namorada do Homem-Aranha. A morte da jovem marcou o fim de uma era para o Homem-Aranha e para os quadrinhos, né? E o início de outra. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que essa história aqui, ela teve a quebra da inocência. Essa história, ela marcou a transição das histórias em quadrinhos mais bobinhas para as mais adultas. E, consequentemente, essa história ela é extremamente marcada, porque essa história aqui foi praticamente o fim da Era de Prata das histórias em quadrinhos para a Era de Bronze. A Era de Bronze começou a ter assuntos mais polêmicos dentro, né, do universo dos quadrinhos, como drogas, né, como morte. O interessante é que essa personagem ela nunca voltou, e isso foi muito bom, porque isso realmente marca, né? E gente, eu quando li isso pela primeira vez até eu chorei, né? Foi há décadas atrás, né? E essa história aqui, né? A noite em que Gwen Stacy morreu, essa história ela foi uma das primeiras histórias mais trágicas dentro das histórias em quadrinhos. E esse roteirista, né, o qual, né, marcou história dentro da nona arte, ele foi um cara que até influenciou outros artistas a ter histórias muito mais adultas, né? Com temas mais sérios. E realmente eu vou finalizar esse vídeo para dizer que eu não conheci, né, a vida dele pessoal, mas eu sou fã das obras dele, tanto que eu tenho algumas que eu mostrei aqui para vocês, né, e devo ter muito mais no meu acervo de quadrinhos. E eu sei que é triste, né? É triste porque é, é um roteirista que realmente marcou os quadrinhos, marcou, sabe, o momento, marcou a transição da Era de Prata para a Era de Bronze, né? E cara, por mais que essa pessoa morreu, a obra dessa pessoa vai ser muito eternizada, né? Como influenciou gente, né? Poxa, é uma grande perda, mas eu vou ficando por aqui, essa minha homenagem, né, a esse roteirista. E eu vejo vocês em breve em próximos vídeos aqui desse canal. Agradeço a todos que ficaram até o final dele, né, desse videozinho. Não se esqueça de curtir, comentar, compartilhar e se inscrever aqui nesse canal, tá bom? Vou ficando nessa. Beijos e abraços a todos e vejo vocês em próximos vídeos. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.